Bom, quero falar agora sobre o meio-campista Shailon, que já tem algum tempo, né, que está essa novela entre o Cruzeiro, o Atlético Goianiense e o jogador, onde assim, de acordo com Samuel Venâncio também, essa notícia já tem um tempo, tá? Foi divulgada na última segunda-feira, o Cruzeiro procurou os representantes do atleta, o Shailon tem sim interesse de jogar no Cruzeiro, a grande questão é o Atlético Goianiense, que inicialmente topou uma troca de jogadores. Vocês vão lembrar que na época estava sendo especulado o Pedro Castro, que eu acho que era uma troca até boa, que iria para a equipe goiana, e o Shailon, faltando menos de 6 meses, né, para terminar o seu contrato, teria essa liberação antecipada. Só que o Atlético mudou os termos e o Cruzeiro, então, nas últimas 2 semanas, basicamente, tem travado esse acordo justamente por conta dessa questão. Não sei se o Atlético querendo ou outros atletas que o Cruzeiro não tem à disposição no elenco, ou uma compensação financeira, certamente, aí um valor que o Cruzeiro não teria à disposição. Então, assim, nesse momento está travado as tratativas, só que o Atlético reforçou o seu meio de campo para uma função bem parecida com a que o Shailon faz, contratando o meio-campista Palácios, que joga no Goiás, né? O argentino aí que vem da equipe rival. Inclusive o meu irmão, o Guilherme, que muita gente pensa que eu tenho um canal do Goiás. Não, gente, eu tenho um irmão gêmeo, é bem parecido, a única diferença é o cabelo dele que é cacheado. O meu é também, só que o meu é liso, mas o dele é cacheado e você vê claramente que é outra pessoa. Só que como nós moramos juntos, viajamos juntos, sempre dá no mesmo cenário, tem gente que pensa que eu tenho um canal do Goiás também, né? Não, eu queria ser 2 pessoas realmente. Nossa, ia gravar vídeo aqui, tá doido, ia gravar um monte. Tem outros canais também aqui no YouTube, tem o canal Futebol Team, o canal Black Carter Foot, vocês podem pesquisar aí também, são grandes também. O Cruzeiro News é o meu favorito, né? Não tem como, porque é do time do meu coração. Mas não sou eu que faço o Goiás News, respondendo aí o pessoal. Mas enfim, o Palácios então foi para a equipe do Goiás e acaba que o Shailon tem mais uma concorrência nessa função. E faltando 6 meses para terminar esse seu contrato, agora 5, né? Será que não seria uma boa o Atlético ter essa liberação do atleta? Enfim, o Shailon, então, que atua tanto na função como meia de criação e também pelo lado esquerdo. É aquela coisa, desde quando foi especulado esse nome, sempre tratou o seguinte: não é uma alternativa caso o Matheus Pereira não venha. Era realmente um interesse para os dois chegarem. Assim, no atual elenco do Cruzeiro, Gustavo, o Matheus Vital não está indo bem, realmente. O Matheus Pereira vai atuar como meia, pode atuar como ponta e ficar sem alternativas para o meio de campo. Mas é igual uma função de, eu diria que, por exemplo, não, acho que no Cruzeiro hoje já não tem mais esse exemplo que eu poderia dar, mas, por exemplo, um atleta que se chegar, ok, mas se não é um atleta que vai ser fundamental, como seria, na minha opinião, chegar hoje um zagueiro ou um primeiro volante. Essa questão acho que fica um pouco mais tranquila, e até quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha do Shailon nessa atual temporada. 8 gols, 8 assistências em 36 partidas, ano passado também mais 12 gols em 55 jogos. Igual eu falei, pode atuar tanto nessa função de meia quanto pelo lado esquerdo. E pelo menos agora o técnico Pepa vai ter várias alternativas, se ele quiser usar, né, no atual elenco para o ataque, seja opções centralizadas, chegando o Papagaio, o Rafael Elias, seja na ponta esquerda, no meio, enfim, vai ter algumas alternativas. E quero saber a sua opinião aqui embaixo. Você acha que o Shailon chegaria para acrescentar? E caso ele não venha, você acha que o Cruzeiro deveria buscar, nesses últimos 6 dias, né, da janela de transferências, alguma outra opção? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Bom, quero falar agora com vocês sobre o Luciano Vietto, que foi um nome especulado no Cruzeiro, e não só no Cruzeiro, né? Mas o meio-campista argentino de 29 anos, também foi no Internacional, no São Paulo, no Santos, enfim, no Cruzeiro, no Grêmio, foi em vários times brasileiros, que ele deixou claro que a prioridade dele agora é voltar para o futebol europeu. Ele só viria para o Brasil caso não aparecesse nenhuma proposta lá do futebol europeu, mais especificamente da Espanha ou Portugal, que são 2 países onde ele já jogou, além do futebol inglês, mas acho que Espanha e Portugal, nesse momento, é mais viável. Bom, ele fez um ótimo Mundial, né, de clubes na temporada passada, jogando contra o Real Madrid, contra o Flamengo, marcando gols, inclusive, nesses jogos. Foram 29 jogos, 8 gols e 2 assistências, lá pelo Al Hilal. E mesmo com esse ótimo desempenho, não teve a renovação de contrato, porque ele jogou muito melhor a reta final mesmo da temporada. E o Al Hilal querendo contratar Messi, Mbappé, né, então já dá pra ver que o nível subiu bastante e o Vietto está livre. É aquela coisa, o Cruzeiro, na minha opinião, já está muito melhor do que eu imaginava, não em relação ao futebol e tudo mais, mas de contratações, eu não esperava o Matheus Pereira, não esperava o Arthur Gomes, não sei se aquela questão da recuperação judicial foi tão importante assim para o Cruzeiro conseguir, né, pelo menos ter um respiro maior e poder ser um pouco mais ousado com a receita alta que tem, mas que por conta das dívidas fica quase toda presa para pagar as contas, mas não acho que vai trazer mais um reforço de peso, ainda mais para essa função de meia, né? Tudo bem, pode jogar de meia, pode jogar de segundo atacante, até centralizado, ponta esquerda, mas o Cruzeiro até com o Shailon, que seria um reserva ali do Matheus Pereira, do Matheus Vital, não está conseguindo avançar com uma pequena compensação financeira
para o Atlético, que tem mais 6 meses de contrato. Imagine então com o Luciano Vietto, que pediria um salário próximo de 800 a 900 mil por mês. É mais barato do que o Matheus Pereira, mas eu prefiro o Matheus Pereira do que o Luciano Vietto. Enfim, já teve boas passagens também pelo Al Hilal na temporada total, né? Desde quando ele chega em 2019, 2020, marcou mais do que 16 gols nesse período. Jogou pelo Sporting em 2020, 8 gols em 35 jogos, pelo Fulham, pelo Valência, Atlético de Madrid, Sevilha, Vila Real. Pelo Sevilha, o último ano dele muito bem, marcou 10 gols em 31 partidas, 2016, 2017. Se não estiver enganado, foi campeão de uma Euro aqui também. Enfim, se você gosta do jogador, deixa aqui embaixo. Quem sabe, por exemplo, ele vai lá para o futebol europeu, vamos supor, vai e volta para o Sporting, fica lá uma temporada e não faça o retorno igual fez o Arthur Gomes, né? Sai do Sporting e vem para o Cruzeiro, até porque daqui a um ano ele vai estar com 30 para 31 anos de idade. Quem sabe já não possa cogitar essa volta para o futebol sul-americano, aí retomar os tempos, né? Entre Matheus Pereira, Vietto, se quiser trazer até o Michael também na ponta esquerda, que joga no Al Hilal, seria muito bem-vindo, mas brincadeiras à parte, quero que você deixe aqui embaixo. Quais posições você acha que o Cruzeiro tem que ir no mercado? Prioridade nesse momento, realmente, um primeiro volante e mais um zagueiro. Bom, eu quero começar falando sobre o meio-campista, o Diego Pituca, jogador que tem aí seus 30 anos de idade já completados e que assinou nessa última quinta-feira um pré-contrato com o Santos para a temporada de 2024. Acordo que foi inclusive publicado na própria página do Instagram, né, do Santos, junto com o jogador, comunicando ao Kashima Antlers do Japão que chegou a esse pré-acordo, né, com o meio-campista, que vive uma fase realmente bem interessante. Lembrando que o Cruzeiro especulou essa possibilidade, mas não teve proposta oficial. Eu já tinha indicado também o atleta aqui para o Cruzeiro que não seria um atleta para chegar e fazer um papel realmente de volante, tá? Igual o Cruzeiro tem buscado no mercado muito mais um primeiro volante, mas poderia ser uma alternativa para marcação, ou para criação e marcação. Eu acho ele bem parecido com características no atual elenco. No atual elenco não, mas com nomes que o Cruzeiro tinha buscado, por exemplo, com o Léo Cittadini, que não é um cara que vai jogar como meio ofensivo lá na frente, igual o Léo Cittadini já foi num período, e nem só de marcação. O Diego Pituca faz muito bem esses papéis e dá pra ver pelos números que ele teve lá no Japão, onde ele sai do Santos em 2020, quando o time chega na final da Libertadores. Ele jogou naquele ano 54 jogos, 3 gols e 3 assistências. Vai lá pro Kashima Antlers, primeiro ano, 7 assistências, 2 gols e 37 jogos. Temporada passada com mais 3 gols e 2 assistências. E nesse ano, 2 gols em 23 jogos. Tem sido uma peça titular e não teve essa sua renovação de contrato. Acho que muito pelo interesse dele, né, de voltar para o futebol brasileiro. Onde no Japão, então, teve uma nota média muito boa, até pelo site SofaScore, superior a 7, então vinha jogando com muita frequência por lá. No Brasil ele jogou por outros times do interior de São Paulo, até chegar no Botafogo de São Paulo, se destacou e chega para o Santos no time sub-23 em 2017, onde ele já tinha, se não tiver enganado naquela ocasião, 20 anos, né? E mesmo assim, 23, ele jogou pela equipe sub-23 até ter espaço na equipe principal e desde 2019 tem sido peça importantíssima. Foram mais de 145 jogos pelo Santos, 8 gols e 9 assistências. Enfim, acho que é um nome que o Cruzeiro poderia ter ficado de olho. E assim, o Santos nem descarta a possibilidade de já chegar no meio dessa atual temporada, tá? Por exemplo, agora, de ter uma compensação financeira junto ao Kashima Antlers para essa liberação dos 6 meses, né? Bom, falando agora sobre outro jogador, que é sobre o Jean Mota, jogador que eu já tinha trago um vídeo aqui no canal lá em 2021, que foi um nome especulado quando estava de saída do Santos e que atualmente joga no Inter Miami, mesmo time do Messi. Só que no anúncio do Arthur Gomes, né, pelo Cruzeiro, ele comentou na publicação o seguinte: Deus abençoe, irmão, sucesso nesse novo desafio. No caso, foi um dos jogadores a comentar nessa postagem e teve alguns cruzeirenses falando, né, para ele vir pro Cruzeiro também e tudo mais, lá naquela época, que o Arthur Gomes foi anunciado há uma semana como reforço do Cruzeiro. E assim, poderia ser uma alternativa, por exemplo, parecido com o que faz hoje o Matheus Vital nesse meio de campo, 29 anos de idade, lá pelo Inter Miami desde a última temporada, onde ele jogou 36 partidas, 3 gols e 2 assistências. Nessa atual temporada tem 10 jogos, não marcou nenhum gol, mas já deu 4 assistências nesse meio de campo do Inter Miami, que não parece que ele vai deixar a equipe, mesmo com a chegada de vários jogadores. Só para você ter uma ideia, o ataque, no caso do Inter Miami, junto com o meio de campo, deveria ser, já com a chegada do Iniesta, do Sérgio Busquets, do Messi, especulou-se o Suárez, tem outro jogador que eu esqueci agora, na ponta esquerda, e o Jean Mota. Então, tipo assim, é inacreditável, né? É um time realmente só de estrelas, quase um legend do Barcelona, e o Jean Mota no meio de campo, que não acho que ele vai sair, tá? Porque tem sido uma peça importante, mais de 46 jogos nesses últimos 1 ano e meio,
desde quando foi para o Inter Miami, e é parecido com o Diego Pituca, né, que deixa a equipe um ano depois, em 2021, pelo Santos, onde ele marcou 3 gols, 4 assistências em 49 jogos, bem diferente daquele Jean Mota de 2019, que ele jogou muito naquele ano, 10 gols, 7 assistências em 51 jogos, mas jogou muito bem. De 2016 a 2021 pelo Santos, não acho que é uma alternativa viável para o Cruzeiro, justamente porque agora, né, o Inter Miami está numa outra realidade e não vejo essa saída dele, porque é um dos caras para ser titular nesse meio de campo, por incrível que pareça. Com o Iniesta, com o Sérgio Busquets, com o Jordi Alba na lateral esquerda, com o Messi lá na frente, então acho que nem faz sentido, né? Quem que não gostaria de jogar com esses caras? Então acho que é um pouco inviável pensar essa alternativa agora, e nem é uma função que o Cruzeiro busca mais, de um meia de criação, mas é um nome que eu ficaria no radar. Quem sabe para daqui um ano e meio, eu acho que poderia ser uma alternativa. Bom,